Pai eterno, nesse momento nós queremos, Senhor, levantar as nossas vozes em oração, Deus, para te agradecer por mais um dia que tu nos deste. Senhor, a noite há de ser uma noite tranquila, que nós possamos dormir em paz. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Nós somos gratos pela nossa saúde, somos gratos pela nossa família, somos gratos pelas bênçãos que tu nos dá, papai. E, Paizinho, que esse momento agora seja um momento de consagração, um momento de aprendizado da tua palavra. Ser com o irmão Renato, que ele possa trazer essa palavra maravilhosa para nossos corações, que nós possamos nos edificar através dela. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Estamos mais uma vez aqui, mais uma quarta-feira que o Senhor nos concede, mais um dia em que as suas misericórdias se renovaram, né? E nós estamos aqui, glória a Deus. E a sua vinda está próxima, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Então, e nós continuamos seguindo nas Escrituras, né? A palavra do Senhor fala que a gente não pode errar, principalmente nesses dias em que se aproxima a vinda do Senhor, né? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 20. Nós continuaremos estudando aí, terminando o capítulo 12, a partir do versículo 20. Atos dos Apóstolos 12, 20, né? Nós iremos finalizar aí esse parênteses que foi inserido aí por Lucas. Iremos iniciar a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, né? Glória a Deus. Então, Atos dos Apóstolos 12, eu vou ler a partir do 18, para a gente pegar esse gancho aí da lição passada, né? Do estudo passado. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então nós vimos aqui, né, que Pedro nós começamos o capítulo 12 de forma terrível, né, com a morte de Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, com a prisão de Pedro, Herodes Agripa achando que poderia assim calar a igreja do Senhor, que poderia assim agradar, né, os judeus e crescer de forma política, né, crescer mais ali no governo, né? Ele prende Pedro ali, coloca sobre 16 soldados. A palavra do Senhor não fala se esses soldados eles estavam ao mesmo tempo guardando Pedro ou se ficaram em grupos de 4, mas eram 16 soldados, glória a Deus. E Pedro ali de forma milagrosa, o Senhor envia um anjo e ele consegue ali, como nós vimos, né, nada atrapalhou essa saída de Pedro, né? Tudo foi orquestrado pelo Senhor através do seu anjo. As cadeias caíram das suas mãos, as portas se abriram, os sentinelas não acordaram, os outros presos não acordaram, e Pedro, quando deu a si, já estava do lado de fora, já estava livre, né? E ele acaba indo ali para a casa de Maria, mãe de Marcos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E nós temos aqui que no dia seguinte, né, sendo já dia, quando amanheceu, o tumulto se estabeleceu, né? Porque a expectativa de Herodes Agripa e do povo, né, dos judeus, era matar Pedro, né? Era que Pedro fosse ali feito um espetáculo em relação à sua morte. Mas aconteceu foi que todos ficaram alvoroçados porque ninguém sabia o que tinha acontecido com Pedro, né? De acordo com a lei romana, como nós falamos, os guardas que permitissem um prisioneiro escapar, eles estariam sujeitos ao mesmo castigo destinado ao preso. Como Pedro ia ser morto, então eles teriam que morrer. Desse modo, os sentinelas aqui, os guardas, foram... Herodes ordena que eles fossem justiçados, ou seja, que eles fossem executados ali, fossem sentenciados à morte. E isso nos faz lembrar, nesse episódio aqui, desses guardas morrendo, aqui desses guardas sendo justiçados, nos faz lembrar ali daquele episódio que nós ainda iremos estudar, né, que se passou na cidade de Filipos, em que Paulo e Silas começam a louvar ali, e um grande terremoto desce sobre o cárcere, né, sobre a cidade, e todas as grades das cadeias, né, são abertas, e aquele carcereiro, vendo aquilo, quer se matar, porque ele sabia dessa punição, né, que os romanos davam aos seus guardas. E Paulo e Silas impedem, né, o carcereiro de cometer aquele ato, e logo o carcereiro
continuando a história, ele é convertido ali, toda a sua casa, para a honra e glória do nome do nosso Senhor, né? E ninguém sabia explicar, né? E Herodes ali, de certa forma, envergonhado, ele acaba saindo da Judéia ali e vai para Cesareia Marítima, né? Onde era realmente o local de governo deles, né? E ele passa ali algum tempo, como diz a palavra do Senhor. Dos versículos 20 ao 25, nós iremos ver que Lucas ele traz um relato aqui da morte de Herodes. É um relato aqui que é um pouco fora aqui da história da igreja, mas serve para mostrar aqui também que esse homem, né, que perseguiu a igreja do Senhor, Deus lidou com ele aí da forma dele, né? Então, Herodes ele ficou profundamente irritado e ele desce para Cesareia, versículo 20 fala que, ora, havia séria divergência entre Herodes, Agripa, e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a Herodes e, depois de alcançar favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então, nós temos aqui um episódio aqui que as cidades costeiras e portuárias de Tiro e de Sidom, elas eram livres, elas não estavam ali sob o domínio de Herodes, mas, de certa forma, elas eram rivais, né? Como elas cidades portuárias, elas rivalizavam com Cesareia Marítima, nesse comércio aí no Mediterrâneo. E houve um desacordo aqui entre eles, né? Essas duas cidades, Tiro e Sidom, elas tentaram a reconciliação porque elas dependiam da colheita de grãos, né? Dependia da terra, né? Se abastecia da terra de Israel, da terra do rei. Eles dependiam ali dos grãos, né? Dependia dessa compra desses grãos. E não sabemos o que originou essa discussão. Talvez Herodes tenha aumentado o preço dos grãos, né? Talvez tenha havido algum problema ali, ou Herodes tenha negado a venda dos grãos a Tiro e Sidom, mas eles tentam ali uma reconciliação. Lucas traz esse episódio aqui, porque talvez esse episódio tenha deixado uma marca ali na história, né? Talvez as pessoas tenham comentado na época. Então, Tiro e Sidom, eles tentam estabelecer a paz. E eles se reúnem ali, né, e tentam alcançar o favor do rei, pediram reconciliação. O versículo 21 fala que em um dia designado, Herodes, vestido de seu traje real, ele assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Então, eles foram ali para aquela audiência, né, Tiro e Sidom ali, e Herodes ali todo cheio de pompa, né, com o seu traje real, ele começou a conversar ali, né, começou a dirigir a palavra ali para os representantes de Tiro e de Sidom. E no versículo 22, o povo começou a exaltar a Herodes, né? O povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Então começaram ali, de certa forma, a exaltar Herodes, né? Colocar ele num patamar que não era dele. Colocar ele ali numa exaltação, né, que não era dele. A exaltação, toda honra e toda glória só devem ser dadas ao Senhor. Então Herodes ali cheio de pompa, cheio de grandeza. Flávio José relata, inclusive, em um dos seus livros, essa cena aqui. Eu ia trazer o relato para vocês, mas ele é um pouco extenso. Tem aqui no livro do Flávio José, né, de pouco grande o relato, mas ele veste de suas vestes reais, né, e era feito de fios de prata, resplandeciam com o sol quando batia. E quando Herodes dirige a palavra, o povo chama ele de Deus ali, não é voz de homem, mas de Deus. E Herodes, ao invés de dizer... ao invés de falar como os apóstolos falavam, não, você tem que dar glória a Deus, não, ele absorveu, ele recebeu aquela glória que não lhe era devida. Então Herodes fica ali cheio desse orgulho, né, cheio dessa soberba, todos lhe aplaudem e lhe bajulam, e ele recebe toda aquela glória, né, recebe toda aquela honra como se fosse dele, né. E a palavra do Senhor fala que, no mesmo instante, versículo 23, um anjo do Senhor feriu a ele, a Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, ele expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, o pecado de Herodes aqui, ele é o mesmo pecado de Satanás, pecado do orgulho, pecado de querer se colocar no lugar de Deus. Então ele tomou para si toda aquela glória. Era para ele ter retribuído, dizendo que toda honra e toda glória devem ser dadas exclusivamente a Deus. E um anjo do Senhor é enviado aqui e o fere ali naquele mesmo instante. E ele acaba aqui
expirando ali com milho de vermes, né? Talvez ele foi ferido ali e devem ter recolhido ele para os seus aposentos, e com o tempo ali ele foi desfalecendo mais e mais, né? Interessante que no início do estudo nós vimos aqui que um anjo, né, foi enviado para libertar Pedro, para livrá-lo da morte. E agora um outro anjo é enviado para fazer justamente o contrário, né, para trazer um castigo, né, para trazer uma morte ali, para ferir um homem ali que recebeu uma glória que não era dele. Então, esse homem, né, para a gente lembrar, Herodes Agripa, ele estava perseguindo os judeus. Os judeus, não, perdão, os crentes. Ele prendeu alguns para justiçar, ele havia matado a Tiago, havia prendido a Pedro, e aqui ele recebe realmente a justiça divina, né? Então, só para a gente entender, né, que toda honra, toda glória devem ser dadas a Deus, né? Nós somos criaturas que devemos honrar o nosso Deus, né? Devemos exaltar o seu nome, não exaltar o nosso nome. A palavra do Senhor fala que todo aquele que se humilhar será exaltado. Então, nós temos que nos humilhar perante o Senhor, né? E todo aquele que se exaltar será humilhado, e foi o caso aqui de Herodes, né? E no versículo 24, 25, nós temos que, mesmo com tudo isso que aconteceu, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então é interessante esse capítulo 12, porque ele começa com uma morte. Ele começa com a igreja sendo afligida. Ele começa com os crentes sendo maltratados, Tiago sendo morto, decapitado, Pedro sendo preso. E ele termina falando que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, no início do capítulo, parecia que Herodes estava no controle, enquanto a igreja estava perdendo a batalha. Mas no final do capítulo 12, Herodes está morto, a igreja segue muito viva e crescendo rapidamente. Que interessante, né? Então, aqui a gente pode trazer esse capítulo aqui para a nossa vida, né? Se você está hoje aqui ouvindo essa palavra, se você está passando por um capítulo ruim da sua vida, se ele começou ruim, não com morte, né? Mas começou de uma forma terrível, no final ele vai melhorar, né? A palavra do Senhor é tremenda, né? No final vai multiplicar, vai haver crescimento, vai haver reviravolta. Apesar de todos os esforços de Satanás aqui para acabar com a igreja, apesar de todos os esforços de Satanás para acabar com a sua vida, vai haver uma reviravolta da parte de Deus. A igreja segue viva e crescendo, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, multidões estavam sendo atingidas pelo evangelho e muitos aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, né? Sempre que o mundo tenta destruir a igreja, Deus a levanta, né? Deus a promove. Quando a gente anda na presença do Senhor, né? Quando a igreja anda na presença do Senhor, ela é indestrutível, né? Jesus Cristo mesmo disse que a igreja é dele e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, prisões não abalaram a igreja como nós conhecemos, né? Nos livros de história, prisões, leões não destruíram a igreja, fogueiras, massacres, nada parou a igreja do Senhor e ela está viva até os dias de hoje, né? Herodes morreu, os judeus foram envergonhados, né? Porque existia uma grande expectativa do povo judeu pela morte de Pedro, mas ela não aconteceu. Pedro está solto, livre. Nada parou a igreja do Senhor, né? A palavra do Senhor foi crescer e se multiplicar. E Barnabé e Saulo, no último versículo do capítulo 12, eles tinham ido a Jerusalém, né? Levar aqueles mantimentos que nós vimos, né? Que o profeta Ágabo profetizou ali que ia ter seca, né? Em toda a região, e que na Judéia ia ser um local onde a seca, a fome ia ser maior. Então, Barnabé e Saulo vão com aquela oferta que os irmãos de Antioquia haviam colhido ali para levar para Jerusalém, e aqui relata o retorno deles. Cumprida a sua missão, eles retornaram de Jerusalém, levando consigo a Marcos, né? Marcos estava em Jerusalém e eles trouxeram Marcos, João Marcos, né? Nós vimos ali toda a história de João Marcos quando estudamos o Evangelho segundo escreveu João Marcos. Então, João Marcos está ali agora em Antioquia com Paulo e Saulo, ainda é Saulo aqui, né? Saulo e Barnabé. Lembrando que João Marcos ele era sobrinho de Barnabé.
Foi na casa de João Marcos, na casa da mãe de João Marcos, que eles ficaram reunidos ali orando em favor de Pedro. E também foi lá o local da Santa Ceia, local do cenáculo, né, do Pentecostes. Que bênção, né? Que bênção, né? Um capítulo que começa com morte, começa com destruição, com perseguição, termina falando que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, né? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Então, capítulo 13, né? A partir daqui, Paulo vai ser o principal, vai ser o objetivo principal aqui da história, da narrativa de Atos, né? Lucas vai focar em Paulo, né? Em Saulo, até aqui é Saulo, né? Daqui a pouco o nome dele vai mudar para Paulo, como nós iremos ver, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Capítulo 13 fala que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Olha aí que igreja abençoada, né? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca... Não, perdão. Lúcio de Cirene, Manaém, que era Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, né? Que bênção, né? A igreja de Antioquia, nós já falamos sobre ela, a cidade de Antioquia também era uma das 3 maiores cidades daquela região ali antiga, perdia somente para Alexandria e para Roma. E a igreja de Antioquia, ela também era tremenda, ela só perdia em tamanho, em grandeza, em importância para a igreja de Jerusalém. E nós temos aqui Paulo e Barnabé, quando eles retornam para Antioquia, eles são chamados por Deus para uma missão especial, para missões mundiais. Um movimento missionário foi levantado e o mundo inteiro agora seria alcançado pelo Evangelho. Era o cumprimento dos confins da terra, como nós falamos no início de Atos. Então, a igreja de Antioquia era tremenda, essa igreja. Antioquia era uma grande cidade cheia de cristãos, e como não tinha assim, um local de reunião, os cristãos se reuniam nas casas, mas mesmo assim nós vemos que tinha mestres, né, tinha profetas, e são cinco nomes são citados aqui. É citado o nome de Barnabé, que, né, foi um dos primeiros ali no início da igreja primitiva a vender as suas posses e a ajudar os cristãos em Jerusalém, era um dos mais velhos. Temos Simeão, chamado Níger. Níger significa negro, né, de feições escuras. Lúcio de Cirene. O homem que ajudou Jesus a carregar a cruz era de Cirene, né, Simão Cirineu. Manaém fala que ele, na minha tradução, fala que ele era Colasso de Herodes. Essa palavra Colasso significa irmão de leite de Herodes. Herodes Antipas, né? Eles haviam... Herodes Antipas foi aquele que mandou matar João Batista, né, que escarneceu de Jesus durante o julgamento de Jesus, e ele era Colasso. Essa palavra Colasso aqui, sintropos, no grego, fala que eles foram criados juntos, uma espécie de irmão adotivo. E Saulo de Tarso, que já ele vai começar a ser chamado de Paulo. Então, 5 homens aqui, mestres, profetas, então simbolizavam, e esses homens, né, esses 5 homens aqui, quando a gente analisa a fundo esses 5 nomes, a gente vê que a igreja de Antioquia ela era uma igreja bem diversa, né, tinha uma diversidade étnica, uma diversidade cultural aberta para todos. Por exemplo, Barnabé era natural de Chipre, era um judeu de Chipre. Simeão já era um africano. Lúcio era de Cirene, que é do norte da África. Manaém já era da aristocracia, né? Já era irmão de leite de Herodes, irmão adotivo de Herodes Antipas, conexão com a corte, né? Com a alta classe social. E Saulo já era da região da Cilícia, Tarso, um judeu e cidadão romano. Então era uma igreja bem misturada, né? Bem étnica, bem diversificada culturalmente. E todos esses homens aqui com certeza eram cheios de fé, cheios do Espírito Santo de Deus, né? Todos servindo ao Senhor, versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando. Que bênção, né? Cada um, claro, servindo aqui com os seus dons que Deus deu. Uns com mestre, outros com a pregação, outros com palavra de profecia. Essa palavra aqui, servindo, no grego, ela é a palavra leiturgeu,
de onde vem a palavra liturgia. Essa palavra na Grécia Antiga, ela significava você, litúrgio, né? Significava você prestar serviços, em geral, mas serviços públicos, por exemplo. E aqui é usado para servir a Deus, né? Que bênção, né? Hebreus 10, 11, ó, todo sacerdote se apresente dia após dia a exercer o serviço litúrgico sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então, o Senhor, através do seu Espírito Santo, no versículo 2, manda separar, apartar Saulo e Barnabé, apartai-vos para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Então, um propósito especial, uma obra especial aqui, o Senhor tinha em mente para Barnabé e para Saulo. Ele mesmo, né, o Senhor mesmo já talvez tivesse confirmado, né, com cada um em visão, em sonho, e aqui é confirmado junto com a igreja do Senhor. Então, a primeira viagem missionária da história, ela foi fruto da vontade expressa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo guiando a igreja, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, como a igreja de Antioquia era abençoada, né? Ela estudava, ela pregava a palavra de Deus, né? Tinha mestres, tinha profetas, buscava a face de Deus orando e jejuando, obedecia a Deus, uma orientação aqui do Espírito Santo, e eles tratam logo, né? No versículo 3, tratam logo de enviar Paulo e Barnabé. Então, quem dirige a obra em Antioquia é o Espírito Santo. E isso tem que acontecer nas nossas igrejas. Então, em Antioquia, o Espírito Santo ele era livre e soberano na condução dos trabalhos. Não se pode fazer a obra do Senhor se não tiver a direção do Espírito Santo. Na verdade, nada na vida do crente pode ser feito sem a direção do Espírito Santo. Uma viagem que você fizer, alguma compra de um imóvel, de um veículo, de qualquer entrar numa faculdade, tudo tem que ser direcionado pela orientação do Espírito Santo. Senão só é problema, né? Senão só é engodo, né? Você só entra em engodo se não tiver a mão do Senhor abençoando e guiando, né? Glória a Deus. Então a igreja, né? Não só a igreja de Antioquia, mas a igreja em geral, ela não consegue fazer uma única conversão se não for com o poder do Espírito Santo. É ele, né, quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e é ele, né, o Espírito Santo, que está aqui na obra, né, guiando aqui os apóstolos, né, os discípulos de Jesus para a obra de missões, né. Então é necessário essa sintonia entre a igreja e o Espírito Santo, né. Não adianta o Espírito Santo mandar e a igreja, não, vamos fazer de outro jeito aqui que é melhor, não. Aí não dá certo. Tem que ser pela direção do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, esse chamado, né, eles atendem a esse chamado, né, o Espírito Santo confirma perante a igreja o chamado dos dois. Paulo já tinha, lá atrás, né, quando nós estudamos no capítulo 9 sobre Paulo, né, Ananias já deu uma palavra profética ali para Paulo, né, que Deus tinha falado para Ananias que ele vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Então, já tinha esse chamado, e aqui ele é concretizado, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, nós iremos ter que, Paulo fala depois na sua carta aos Gálatas, né, que a ele foi confiado o ministério da incircuncisão, assim como para Pedro, né, para Tiago, para João, foi o ministério da circuncisão, ou seja, Paulo ia para os gentios e Tiago, Cefas e João ia para os judeus. E nós temos aqui o início dessa viagem, né? Versículo 4, nós vamos ter que, versículo 3, né? Foi imposta as mãos sobre eles e eles foram despedidos ali, ou seja, eles partiram sobre a direção do Espírito Santo do Senhor, né? E no versículo 4, essa viagem aqui, ela vai ser bênção, né? Vai ser bênção demais. Nós vamos ver aqui que Paulo, são 3 pessoas que participam dessa viagem, Saulo, Barnabé e João Marcos. Eles visitam inúmeras cidades, como nós iremos ver, comunidades, e nós iremos ver aqui estratégias que Paulo usa para evangelizar. Uma das estratégias, né, já adiantando, que ele visita primeiro as sinagogas das cidades, falando o evangelho primeiro para os judeus, mostrando que Jesus é o Messias profetizado. E ele faz isso de cidade em cidade. Até que nós iremos ver que, em um certo ponto, os judeus começam a rejeitar a Paulo. E ele vai
focar nos gentios, né? Glória a Deus. Então, o versículo 4 fala que eles foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, eles estavam em Antioquia, né? Antioquia ficava do lado de uma cidade chamada Seleucia, e Seleucia servia de um porto, né? Uma espécie de cidade ali de porto, que ela era do lado de Antioquia. Então, se vocês puderem ver aqui no mapa, ó, nós estamos aqui em Antioquia. Então, eles vão, versículo 3, ó, eles foram enviados para, não tem Seleucia aqui no mapa, então eles de Antioquia, eles vão para Seleucia, e daqui eles navegam até Salamina, versículo 5. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas. Tinham também João como auxiliar. Então, nós vamos ver cada pontinho desse aqui, nós iremos passar por cada um. Iremos ver cada pontinho desse. Eu vou ler com vocês, ó, o ponto 5 e o ponto 6. Ó. Aí depois eu vou fechar aqui o mapa para a gente continuar nosso estudo. Né? Ó. Versículo 5. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, no plural. Tinham também João como auxiliar. Versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus. Então eles chegaram em Salamina e atravessaram toda a ilha de Chipre até chegar em Pafos. Eles atravessam pela margem, né, pela parte marítima, né, próxima ao mar, porque a ilha de Chipre, no meio dela, tem muitas montanhas, né, tem uma cadeia de montanhas que ficava difícil a travessia, então eles vão pela parte marítima, né? Glória a Deus. Então vamos analisar até agora, né, esses versículos que estudamos. Então eles partem aí para a ilha de Chipre, né, descem para Seleucia e dali pegam um navio e vão para a ilha de Chipre. A ilha de Chipre é uma viagem rápida, né, ela não dura menos de um dia de viagem. E na ilha de Chipre eles desembarcam ali em Salamina. Então, a primeira cidade evangelizada ali da viagem missionária foi a cidade de Salamina. Lembrando que Barnabé, ele era natural da ilha de Chipre. A ilha de Chipre, localizada ali no mar Mediterrâneo, é uma ilha grande, não tão grande como outras que conhecemos, mas é uma ilha grande. Ela tem mais ou menos 9 mil quilômetros quadrados, né, 200 quilômetros por 90. A gente tem um efeito de comparação, Fernando de Noronha é 2 vezes maior do que a ilha de Chipre. E ela tinha uma importância econômica por conta de muitas minas de cobre que tinha nela. Então, Barnabé, ele conhecia ali, ele era daquela terra, né, ele conhecia a cultura, né, conhecia ali as cidades. E Salamina, né, uma cidade, a primeira cidade que eles aportam, era importante ali no comércio de grãos, de azeite de oliva, de vinho. Muitos mercadores ali daquela região da Fenícia, da Síria, da Cilícia, passavam por Salamina para comprar esses produtos. E ela é a primeira cidade aí que recebe, né, a visita de Paulo, Barnabé e o João Marcos. E eles atravessam, né, a palavra do Senhor é anunciada nas sinagogas, né, no plural, né, sinagoga, só para a gente lembrar, ela só podia existir em uma cidade se tivesse mais de 10 famílias judaicas. Então, só se abrir uma sinagoga em uma cidade se tivesse ali mais de 10 famílias judaicas. Então, eles passam pelas sinagogas ali, começam a apontar que Jesus é o Messias, profetizado, esperado por todos. E Paulo tem essa estratégia inicial, né, de tentar converter os judeus na esperança, né, de que os judeus ajudassem a pregar as boas novas. Afinal, os judeus conheciam todo o Antigo Testamento. Era mais fácil apontar Jesus para um judeu. De quem esse profeta está falando aqui? Esse aqui está falando desse cara aqui, de Jesus. Ele veio assim, tal. Paulo e Barnabé, eles são bem fiéis ao princípio de primeiro aos judeus, né? Então, João Marcos aqui como seu auxiliar, como diz no versículo 5, João como auxiliar, ou seja, a palavra que é usada como auxiliar é como se fosse um subremador, essa mesma palavra no grego, subremador, ou seja, uma pessoa ali que está subordinado a um remador principal ali, né? Então, é um auxiliar. Então, eles atravessam, né, como a gente falou, eles atravessam toda a ilha, versículo 6, e eles chegam em Pafos, né, e acabam se encontrando ali com um judeu mágico, ali, um feiticeiro, que era um falso profeta, ou seja, ele já enganava todo mundo aí sendo um falso profeta, né?
Então, como eu falei, o interior da ilha tinha essa região montanhosa, eles foram pela costa, em direção a Pafos. Claro que, ante um grupo desse missionário, né, ante a palavra do Senhor sendo pregada, Satanás ele não ia ficar parado, né? Satanás ele não ia ficar olhando, né, de braços cruzados. Onde alguém se levanta, né, para pregar o evangelho, Satanás cria uma resistência. Então, eles acabam achando certo judeu, esse falso profeta aqui chamado Elimas, a gente vai ver daqui a pouco o nome dele era Elimas Bar Jesus. Bar Jesus significa filho de Jesus, né? Ou Josué, né? Filho de Jesus. Jesus e Josué, eles têm a mesma raiz. Então, ele enganava todo mundo aqui, como a gente ia ver, né? Ele é muito parecido com aquele Simão mágico, né? Que Filipe ali tem aquele contato ali com Filipe, com Pedro, que quer comprar o dom do Espírito Santo. Então, esse Elimas Bar Jesus, ele enganava todo mundo ali, ó. E ele estava, versículo 7, estava com o procônsul é o mesmo que governador, estava com o governador Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este, Sérgio Paulo, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então, em Pafos, só para a gente ter uma ideia, que existia uma idolatria em Pafos. Lá tinha um templo dedicado a Afrodite. Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos, a mesma deusa ali, deusa do amor. Então tinha muita luxúria, tinha muita imoralidade naquela cidade de Pafos. Então quando Paulo e Barnabé chegam em Pafos e começam a pregar, o procônsul ele se mostra querendo, né, desejoso, diligente, querendo ouvir a palavra do Senhor. Ele se mostra interessado na palavra do Senhor. Ele quer desejoso de ouvir a palavra do Senhor. Um homem inteligente, né? Então viu que é uma pregação abençoada. Queria saber mais sobre que mensagem era essa, né? Então, só que a gente vai ver que Elimas, né? Elimas significa homem sábio, mas de sábio ele não tinha nada, porque a palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e ele era um feiticeiro aqui, um mago, ele era um falso profeta, ou seja, ele enganava as pessoas. Elimas, o mágico, ele se opõe. Versículo 7, ó, versículo 8, perdão, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então você imagina aí, o homem desejoso de ouvir a palavra do Senhor, chama Paulo Barnabé para ouvir de forma mais diligente. Aí vem um cidadão por trás ali, ou pela frente, eu não sei, e tentar afastar o procônsul da fé, né? Se opôs à pregação de Saulo e Barnabé. A gente lembra, a gente vai falar daqui a pouco, né, do Egito, né, que chega ali Moisés e Arão, e os feiticeiros do Egito, os mágicos do Egito tentam se opor a Moisés e Arão, né, tentam ali, nas duas primeiras pragas, eles até imitam, né, o que Arão e Moisés falam, mas na praga 3 em diante, eles não conseguem mais, porque Deus é poderoso e Satanás não é, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, eles se colocam contra aqui, né? Se opõem, né? Se tenta resistir ali à palavra do Senhor, procurando afastar a fé do procônsul, né? Então, você vê que Satanás, ele não brinca em serviço, né? Então, o cara que procurou realmente afastar, tirar o procônsul ali daquela palavra, né? Ele sabia que a palavra do Senhor era forte, ia transformar o coração do Sérgio Paulo, mas esse Elimas, esse cidadão aqui, ele tenta afastar de Paulo e de Barnabé o procônsul, né? Então, de um lado nós temos mensageiros de Deus e do outro nós temos o mensageiro do diabo aqui, se esforçando para que a palavra do Senhor não fosse pregada, né? E no versículo 9 nós temos a primeira vez em que nós temos a mudança, né, do nome Saulo para Paulo, né? Saulo era aquele nome hebraico de Paulo, né? Lembrando que Paulo era cidadão romano e cidadão judeu. Então ele tinha um nome romano. Paulo significa pequeno. Então Saulo era o seu nome hebraico. Ele era da tribo de Benjamim. E Paulo era o seu nome romano, né? Ele era um cidadão romano. Então, enquanto ele se relacionava com os judeus, o nome dele, o judeu, aparece, o nome dele em hebraico. No momento que ele passa a ter mais contato com os gentios, Lucas usa o nome dele gentil, o nome dele romano. Então, o Espírito Santo leva Paulo a confrontar Elimas. Versículo 9. Ó.
Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, o outro tinha o Espírito do cão, esse aqui tinha o Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, versículo 10, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Que bênção, né? Então, nesse momento aqui, nós temos que Paulo, o Espírito Santo usa Paulo, né, para confrontar Bar Jesus, né, para confrontar o pecado, para confrontar o que ele estava fazendo. Ele estava se levantando contra a palavra do Senhor. Então, tem momentos que é necessário haver esse confrontamento, né? A igreja, né, o meu pastor sempre fala que se a pregação ela não confrontar é porque tem alguma coisa errada, né? Se a pregação ali na igreja, né, ou então de nós mesmos, né, pregando o evangelho, se ela não confrontar é porque tem algo aí errado, né? Se for aquela mensagem muito açucarada, né, que as pessoas querem ouvir, tá errado, alguma coisa tá errada. Então a mensagem confronta, né? Então nesse momento aqui é como se Paulo assumisse o comando daquela obra missionária. Barnabé era o chefe, mas Paulo ele assume o comando e repreende com autoridade aqui o trabalho de Elimas. Estava sendo usado ali como um instrumento de engano. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio do poder para combater um homem ali com espírito contrário, né, enganador. A palavra do Senhor fala aqui, ó, nós iremos falar ainda que ele era cheio de malícia, né? Ó filho, vamos parte por parte, ó. Vamos analisar esse versículo 10, né? Então, Paulo fixa os olhos nele e expõe o verdadeiro caráter de Elimas. Claro que o Espírito Santo foi quem revelou por Paulo, que conhece os homens melhor do que ninguém. O Espírito Santo que sonda os corações, né, que sabe os intentos do nosso coração. Então chama ele de filho do diabo, né, um agente de Satanás, né, um agente do inferno. Embora ele se chamasse Bar Jesus, filho de Jesus, que não era o nosso Jesus Cristo, claro, na verdade ele era filho do diabo, né, para ser chamado de Bar Diabo. Diabo do grego diabolos, né, significa difamador, acusador, caluniador, que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos, né? Nós falamos sobre isso ontem, né? Quando a gente terminou de pregar, eu lembrei ali de que o faraó estava cheio de malícia, né? Contra o povo judeu, e a serpente também, lá em Gênesis 3, ela também agiu, a serpente era mais maliciosa, astuta de todos os animais, e aqui nós temos Elimas também sendo um homem aí malicioso. Então a malícia, nessa malícia aí de forma enganosa, ela é uma das características de pessoas que são filhos do diabo, né? Agentes de Satanás. Glória a Deus. Então, cheio de todo o engano, de toda a malícia. Paulo fala aqui, né, a palavra malícia. Perito em toda a arte de enganar, ludibriar as pessoas. Satanás, ele, quando a gente lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele é enganador, ele é mentiroso, pai da mentira. Em Apocalipse, ele vai ser preso por 1000 anos, e mesmo assim, depois que ele for solto, ele vai voltar a enganar. Apocalipse 20, do 7 ao 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então ele começou enganando em Gênesis, de Gênesis a Apocalipse ele continuou enganando, em Apocalipse ele vai ser preso, quando ele for solto depois de 1000 anos, ele vai continuar enganando. Então não tem jeito para Satanás. Então Elimas, né, Paulo também fala que Elimas, ele é inimigo de toda a justiça, né? Nós vimos, né, no discurso de Pedro quem é o santo e o justo. Então, se você é inimigo da justiça, você é inimigo de Deus, você é inimigo de Jesus. Quem é inimigo da doutrina de Cristo é inimigo da justiça. Porque os julgamentos do Senhor são retos, são justos, são corretos. O Senhor é que é o nosso
justo juiz, né? E retos são os seus caminhos. E ele perturba, né? Perverte os retos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são retos, são justos, né? Só existe um caminho, né? E ele é reto para o céu e para a felicidade, né? Para a verdadeira felicidade. Por isso que a palavra do Senhor fala que não devemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E o caminho é estreito. A porta é larga, que leva à perdição, mas o caminho que leva para o céu é estreito. Que nada nessa vida nos faça sair do caminho, né? Do caminho do Senhor, dos retos caminhos do Senhor. Então, Elimas era um inimigo do Senhor, filho do diabo, inimigo da justiça. E Paulo, cheio do Espírito Santo, fala essas coisas, né? O Espírito Santo revela isso para Paulo. Elimas cheio de engano, cheio de malícia. E Paulo pronuncia aqui um julgamento, né? Um julgamento direto de Deus, né? Fala que eis aí está sobre ti, versículo 11, a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo, né? Não foi uma cegueira definitiva, mas foi uma cegueira aí de alguns dias. Então, John Stott, que é um escritor, um estudioso bíblico, ele fala o seguinte, ó, ele diz que Deus aplicou ao mágico um castigo sob medida, era para ele mesmo esse castigo, né? Ele estava querendo evitar que a luz do evangelho brilhasse sobre o procônsul, então ele ficou cego por algum tempo. O inimigo, ele tenta confundir, mas ele é quem sai confuso, né? Ele que tentou cegar os olhos do procônsul para a verdade, para o evangelho pregado por Paulo, por Barnabé, ele que saiu ali sem enxergar a luz, né? Então, Paulo fala sobre isso, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, e o castigo foi brando, né? Ele ficou cego só por algum tempo, apenas por algum tempo ali, assim como Paulo também, né? Paulo ficou cego somente durante 3 dias, né? Versículo 12 fala que, então, o procônsul, né, Sérgio Paulo, ele, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Creu aqui, né? Então ele ficou maravilhado ali com o que acontecera com o Elimas Bar Jesus e creu no evangelho pregado por Paulo e por Barnabé, né? Creu que Jesus era o Messias. Então a combinação entre a palavra que Paulo e Barnabé pregou e o sinal que eles operaram, essa combinação fez com que o procônsul creu, né? Paulo falou, o sinal aconteceu no mesmo instante. Então Elimas fez de tudo, mas no final Sérgio Paulo creu no evangelho, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? O poder de Jesus, o poder dos apóstolos, né? O poder de Paulo aqui, do Espírito Santo, ultrapassem muito do feiticeiro aqui de Bar Jesus, né? Glória a Deus. Então, e Sérgio Paulo é o único caso aqui de um governador que creu no evangelho, né? Nós temos Paulo pregando aí para reis e governadores, mas só fica registrado na Bíblia que somente o procônsul Sérgio Paulo creu no evangelho. Então, antes da gente prosseguir, quando nós lemos o versículo 2, a ordem, ó, separai-me, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então aqui, quando eles foram separados, o nome de Barnabé ele vem primeiro. É como se Barnabé, sendo mais velho, né, já sendo crente há mais tempo, ele tivesse a primazia e a autoridade, né, sobre aquele grupo missionário. Mas a gente começa a ver aqui que nessa segunda cidade que eles visitaram aqui, Pafos, Saulo, ele começa a liderar, né, assumir a liderança dessa obra missionária. Paulo não é mais a pessoa que acompanha Barnabé, mas ele começa a despontar como um dos maiores líderes do cristianismo. Agora é Barnabé que vai acompanhar Paulo, né? Então, após a mudança do seu nome aqui, cheio do Espírito Santo, então Paulo desponta aí como líder dessa comitiva aí, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então nós vamos até o versículo 15, vamos tentar ir até o 15 aqui para a gente finalizar por hoje, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eles continuam aqui, ó, eles navegam de Pafos até a
cidade de Perge, na Panfilha. Então, se vocês verem aqui no mapa, nós vimos, ó, eles saíram de Antioquia, foram até Seleucia, navegaram até Salamina. Em Salamina, eles percorreram toda a ilha de Chipre, chegaram em Pafos. Em Pafos, eles pegam outro barco e navegam até Perge. Perge já fica na Ásia Menor, na Panfilha, né, na região da Panfilha. Como temos região Nordeste e Sudeste, então aqui região da Panfilha. Então, eles estão agora em Panfilha. E eles vão navegar reto aqui até Antioquia, só que é outra Antioquia aqui, da Antioquia da Pisídia. A Antioquia que eles partiram é a Antioquia da Síria. Então, chegaram em Perge, né, e foram para Antioquia, como nós iremos ver aqui no relato, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, após fazer aquele alvoroço ali na ilha de Chipre, versículo 13 fala que eles, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge. Você vê que já muda aqui, né? Não é mais Barnabé e Paulo, é Paulo e seus companheiros, né? Então, dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos deixa aqui essa comitiva, né, esse grupo missionário. Nós vimos que em Pafos tinha um templo da deusa Afrodite, que é a mesma Vênus. Em Perge tinha um templo da deusa Diana. Então, nós temos um fato que marca aí, quando eles chegam em Perge, né, que João Marcos aparta-se deles e volta para Jerusalém. Então, a Bíblia não dá uma razão para que isso acontecesse. Não sabemos se houve uma briga, se houve uma discussão, ou se ele talvez foi para Jerusalém levando algum relatório. Mas eu creio mais, né, a Bíblia aponta mais para a questão da briga, né, da questão da confusão. Nós iremos entender. Então, João Marcos, ele era bem novo. Talvez ele ficou com medo, talvez ele não conseguiu, ele viu que o negócio era pesado, né, que era briga direta, uma briga espiritual direta ali com Satanás. Não era uma viagem de férias, né? Era uma luta espiritual contra o reino das trevas, onde começa a pregar o evangelho, o Satanás se levanta. Então, João Marcos, ele desiste dessa primeira viagem missionária, né? Não sabemos a razão, mas ele desiste. Inclusive, né, já mostrando cenas dos próximos capítulos, nós falamos sobre isso também no início, né, lá no início do Evangelho segundo escreveu Marcos, que na segunda viagem missionária há uma desavença entre Paulo e Barnabé, por conta de João Marcos. Atos 15:37, Barnabé queria levar a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, ele se afastou talvez por medo, né? Talvez porque não concordou com alguma coisa, né? E causou um certo problema aí, Paulo não concordou com ele. Então, tem uma desavença aí. Tanto que Paulo acaba não indo na sua segunda viagem missionária com Barnabé, ele vai com Silas, né? E Barnabé vai com João Marcos. Mas nós vimos também, lá quando estudamos Marcos, que João Marcos, perdão, porque são muitos nomes, mas João Marcos, ele dá a volta por cima, né? Depois Paulo elogia João Marcos, né, para Timóteo, na segunda carta a Timóteo Paulo fala para somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Então, João Marcos foi aquele que gerou esse problema, né? Desistiu, mas ele consegue dar a volta ali por cima depois, se redime, né? Glória a Deus. Então, agora sem Marcos, né, versículo 14, Paulo e Barnabé, eles atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, como nós vimos no mapa, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, eles fazem esse trajeto aí de Perge até Antioquia da Pisídia. Então, não podemos confundir as Antioquias, né? Antioquia da Síria é aquela cidade lá que é bem bênção, né? Que era cheio de mestres, né? Cheio de professores, como nós vimos, né? Tinha Manaém, tinha Lúcio, tinha Paulo, tinha Barnabé, né? Então, e essa aqui é a Antioquia da Pisídia. Então,
Outro detalhe interessante aqui nesse versículo 14 é porque o relato ele é bem curtinho. Ó. Quando você lê, você termina de ler em 2, 3 segundos. Ó. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, chegaram em Antioquia da Psídia. Né? Então, um relato curto, né? Com 3, 4 palavras. Mas de Perge até Antioquia da Psídia aconteceu tanta coisa que não cabe aqui nesse versículo. Né? Então, segundo Hernandes Dias Lopes, né, não sou eu que está falando isso, mas segundo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, ó, de Perge até Antioquia da Psídia, era necessário viajar por muitos dias. Você seguia o curso de um rio. E depois que você saía do curso desse rio, você tinha que subir uma altitude de 1.100 metros, que era onde estava a cidade de Antioquia da Psídia. Para efeito de comparação, o Guarabiranga está a 900 metros acima do nível do mar. Antioquia da Psídia, 1.100 metros. Então, Perge, ela ficava próxima ao mar. Antioquia ficava no interior. Eles tinham que percorrer um rio. Geralmente, os rios, eles nascem nas montanhas e vão até o mar. Então, era contrária à correnteza. Depois de vencer o curso desse rio, eles tinham que subir ainda essa altitude toda de 1.100 metros. E nessas montanhas tinham muitos bandidos, né? Os bandidos atacavam os viajantes nas passagens estreitas das montanhas. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, ele fala que em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores. Inclusive, na carta aos Gálatas, Paulo fala que ainda, quando fez esse trajeto, que ele ainda estava doente. Ó, na carta aos Gálatas, né, Paulo fala o seguinte, ó, quando ele escreve, que depois que ele volta dessa viagem, ele escreve uma carta para encorajar o pessoal. Então ele escreve o seguinte, ó, carta aos Gálatas, né, Gálatas é essa região também, Psídia, Galácia, né, tá na mesma região ali próxima. Paulo fala o seguinte, ó, Gálatas 4:13, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isto, que era uma tentação na minha carne. Então você imagina aí, você sai de uma cidade chamada Perge, vai para uma cidade chamada Antioquia da Psídia, você tem que vencer o curso de um rio, tem que subir uma altitude, lá tem salteadores, e Paulo ainda estava doente. Hoje a gente, às vezes, não quer pregar nem para o nosso vizinho a palavra do Senhor, né, que é do lado aqui, né? E Paulo ainda estava doente ali, e você vê o tamanho do amor a Cristo, né? O tamanho do amor ali, da devoção ao Evangelho, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Glória a Deus. E o último versículo de hoje fala que eles foram, né? Versículo 14 fala que eles foram no sábado à sinagoga, né? A sinagoga se reuniu aos sábados, e eles se assentaram na sinagoga. Né? E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, Paulo e Barnabé, eles mantêm a estratégia que nós falamos, que eles vão primeiro na sinagoga pregar para os judeus. Então, eles tinham a ideia equivocada de quem era o Messias, e Paulo apontava, o Messias já veio. Ele não é um líder militar, como vocês pensam. Ele veio aqui em forma de cordeiro, né, pelos nossos pecados. E chegando lá, ele se senta ali para orar, né? Se senta para ouvir a palavra do Senhor. A sinagoga tinha todo um ritual, né? Como nós temos também as liturgias das igrejas de hoje. Primeiro eles recitavam o Shemar, né? Que é um texto ali de Deuteronômio que fala, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E logo depois eles oravam, depois eles faziam a leitura de um livro da lei, do Pentateuco, de um trecho da lei, depois eles liam um livro dos profetas, e depois tinha o sermão principal. E geralmente eles convidavam alguém, algum mestre visitante. E aqui eles convidam a Paulo, né? E Paulo, versículo 16, fala que ele se levanta e faz com que todos fiquem em silêncio e vai pregar o seu discurso, né? Vai fazer a sua pregação, que nós só iremos ver na sexta-feira, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então nós iremos ver aqui se esse discurso é igual de Pedro, né? Se é diferente, se é melhor ou pior, não tem isso, mas nós iremos analisar aqui que vai ser bênção para as nossas vidas, né? Então, que bênção, né? Então, Paulo se levanta ali, pergunta se tendes alguém, alguma palavra de exortação para o povo, e Paulo se levanta, manda todo mundo ficar em silêncio e vai começar a pregação dele, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então,
Jane, você vai orar? Não, o Sheldon, Vamos, né, que vai fazer a é, oração. vamos fazer ó, o pedido para o Sheldon, dar essa oportunidade para ele, tá? Pai do Senhor, irmãos. Obrigado, Jair, pela oportunidade. Senhor, meu Deus, obrigado por mais essa oportunidade, essa chance de poder ouvir a Tua palavra, refletir e fazer conexão nesse mundo de tantos desafios que nos levam a pensar, se não fosse Jesus ao nosso lado, como seria suportar tanta luta, porque tanto egoísmo, tanta maldade, tanta perversidade, e tão pouca solidariedade, piedade, amor. Parece que é só pingado, só pontuado em alguns cantos, e que você vê frieza, muita frieza no tratar dos nossos dias. Passadas nossas horas, a gente fica em ilhas que você pode realmente espalhar, demonstrar e conjugar amor ao próximo. É muito difícil mesmo, muito difícil. A nossa rotina, ela permite pouco a gente poder fazer essa comunhão de amor que a palavra nos diz e Jesus nos exorta a fazer, mas é muito complicado mesmo, muito. Então você tem que ser muito, muito concentrado na palavra e ser muito conectado, é o que eu peço mais. Eu gostaria que todos os irmãos também estivessem unidos nesse propósito, que é fazer essa conexão direta com o Senhor, direto, de forma primeiramente silenciosa, de forma pessoal, mas que pudesse, através do amor e do carinho, poder demonstrar isso, que é muito difícil hoje em dia você fazer isso sem, às vezes, pessoas que ficam até ofendidas porque você insiste, você fala, você gostaria de compartilhar tudo aquilo, mas é muito complicado. Mesmo assim, eu agradeço a Deus por tudo que tem acontecido em nós cristãos que temos fé. As lutas são grandes, mas as vitórias são maiores. Eu agradeço, peço a saúde a todos. Vamos em frente. Agradeço pelo dia. Vamos ter uma noite em paz. E que Deus nos protege, nos abençoa e nos prepara para uma noite boa para enfrentar um novo dia amanhã. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.